Queridos, graça e paz, nós estamos chegando para a nossa meditação desta manhã e gostaríamos de falar sobre conversão. Todos nós sabemos que quando estamos viajando em uma estrada, por muitas vezes corremos o risco de errar o caminho. E quando erramos, precisamos achar então um ponto de retorno e fazer a conversão, voltar para o caminho certo, endireitar o caminho, a rota. E muitos aí, quando usam também o GPS, podem ver que mesmo ele informa quando a rota traçada está indo por um caminho errado. Então é preciso fazer conversão. Conversão, então, é retomar o caminho, é tomar a direção certa. Ezequiel capítulo 33, versículos 11 até o 16, nós vamos ler para a nossa meditação nesta manhã. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida, não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. O que entendemos com esta palavra, queridos, é que o propósito de Deus com cada um de nós é que dia a dia nós estejamos vivendo totalmente dentro da sua vontade e fazendo somente o que lhe agrada, andando em juízo e em justiça, abandonando o pecado, não praticando nenhuma iniquidade, nada que possa interferir o nosso relacionamento com o Senhor. Sempre há na vida necessidade de arrependimento e fé, especialmente quando o redimido se afasta temporariamente de Deus e é envolvido pelo pecado. Se esta for a sua realidade hoje, arrependa-se do seu pecado, volte-se para Jesus agora mesmo. Se não for, ore para que o Senhor fortaleça a fé daqueles que estão afastados dele e os traga de novo para si. O que é então conversão? A conversão é a manifestação extrema da regeneração. Não podemos ver regeneração. Não podemos ver os efeitos que ela produz. O efeito mais notável produzido pela regeneração é a conversão, na qual o regenerado expressa a sua fé e o seu arrependimento, com o consequente abandono do pecado. Em outras palavras, quando falamos em conversão, estamos falando da vida cristã do ponto de vista sua direção, um afastamento do pecado
e uma aproximação de Deus. Ou seja, sempre que nós nos distanciarmos do pecado, estaremos mais próximos, mais ligados intimamente com o Senhor. Sempre que distanciarmos do Senhor, da sua palavra, estaremos mais próximos do pecado, mais próximos do abismo. A conversão pode ser definida como um ato consciente de uma pessoa regenerada, na qual ela se volta para Deus em arrependimento e fé. Observe que há dois movimentos presentes na conversão. Um movimento de afastamento do pecado, caracterizado pelo arrependimento, e um movimento de aproximação de Deus, caracterizado pela fé. Podemos dizer, então, que a conversão possui os seguintes elementos: iluminação da mente. Para essa iluminação, o pecado é conhecido como ele é na realidade. Um comportamento que desagrada a Deus. Em geral, os pecados são avaliados pela pessoa não redimida conforme sua malignidade social. Pecados que causam grande dano social são considerados graves, e pecados que causam pouco dano social ou causam dano apenas a quem o pratica são considerados leve, mas é pecado. No entanto, a Bíblia diz que todo pecado faz separação entre nós e o nosso Deus e encobre o seu rosto de nós para que ele não nos ouça. No entanto, essa conceituação do pecado como um mal social não se harmoniza com o ensino bíblico sobre o pecado. Mesmo quando o pecado só causa dano a quem o pratica, por exemplo, pecados imaginados que não chegaram a ser colocados em prática, concupiscência tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Mesmo que não tenha sido praticado, deu à luz o pecado, trouxe o entendimento do pecado, a vontade do pecado, e ele continua sendo pecado e é grave, pois é uma ofensa contra Deus. Na conversão, a pessoa passa a perceber isso. Também, um elemento que nos traz a conversão é a autêntica tristeza pelo pecado. Aquele que é servo de Deus, que serve ao Senhor com fidelidade, que tem prazer em estar na presença do Senhor e em servir ao Senhor, o pecado traz uma autêntica tristeza. Não apenas remorso, por causa dos seus resultados amargos. Tendo percebido a gravidade de cada um de seus pecados, a pessoa que se converte se arrepende verdadeiramente. Esse arrependimento diz respeito à tristeza que ele sente por ter desobedecido ao Senhor e à sua disposição de mudar sua atitude. Isso nada tem a ver com remorso. Remorso é tristeza que sentimos quando temos que lidar com os efeitos prejudiciais causados por nossas ações erradas. Um exemplo de remorso que nós temos na Bíblia, que é muito falado e muito claramente citado, é o caso de Judas Iscariotes. Quando ele traiu Jesus, ele não teve um verdadeiro arrependimento. Ele se recusou a usar as moedas que ele havia recebido por entregar o mestre, mas isso não estava condizente com a vida de um cristão. Ele não se arrependeu, ele teve, na verdade, uma tristeza por causa dos efeitos causados mediante o pecado que ele havia praticado. Tanto é que, em consequência disso, ele se precipitou e suicidou-se. Também nos traz humilde confissão do pecado. É mais um elemento que nos traz a conversão. Isso seria tanto para com Deus em relação aos outros que foram feridos pelo pecado. Um sentido de humildade para confessar o pecado diante de Deus e diante daqueles com os quais nós cometemos o pecado. Tendo tomado consciência da gravidade de seus pecados, a pessoa que se converte logo se preocupa
em pedir perdão a Deus por tê-los cometido. E em pedir perdão também às pessoas que foram prejudicadas pelos seus pecados. Então, envolve a ideia de restituição pelos danos causados sempre que isso for possível. Eu me lembro que quando passei pelo momento da minha conversão, quando conheci o Senhor Jesus, eu tinha, na minha adolescência, todo adolescente tem problemas de enfrentamento, de confrontos com colegas, de brigas, e havia pelo menos 2 colegas de escola que nós estávamos mal um com o outro, porque havíamos brigado, eu havia batido muito nesses 2 colegas. Um deles, quando eu fui visitar a igreja que eu havia conhecido quando criança, chegando lá eu vi que esse rapaz estava ministrando louvor. E eu, então, recebi de Deus um chamado, uma orientação, saí do lugar que eu estava, fui até lá à frente e pedi a ele perdão. E o abracei, e nós nos tornamos, então, grandes amigos, e somos até hoje, já 40 anos depois. Um outro colega, eu cheguei na escola e pedi a ele perdão, e ele se afastava de mim com medo de apanhar novamente. E eu continuei caminhando para o lado dele, em atitude de humildade, e então pedi a ele perdão, e nos tornamos amigos, e ficamos amigos até o dia em que ele partiu para a eternidade. Ele não deixou de ouvir a palavra. Eu ministrei para ele a palavra. E eu tenho certeza que Deus falou ao coração dele. Também, outro elemento que nos traz a conversão é a aversão ao pecado. Nós passamos a ter tristeza e nojo pelo pecado. Tendo percebido a gravidade do pecado, a pessoa que se converte passa a sentir aversão pelos pecados que anteriormente lhe traziam prazer e se esforça para fugir deles. Se torna como algo desprezível, como algo triste, como algo terrível na vida daquele que se converteu. Também nos traz retorno a Deus como Pai gracioso. Tendo se arrependido pelos seus pecados e procurado o perdão de Deus e também da pessoa com a qual cometemos o pecado, a pessoa que se converte busca ansiosamente refúgio em Deus, confiando que será recebida, não por causa de algum suposto mérito humano, mas por causa da grandiosidade da graça de Deus, que em Cristo Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e continua perdoando os nossos pecados. Traz-nos também alegria genuína pelo perdão que recebemos dos nossos pecados. O perdão que recebemos de um amigo que tínhamos ofendido, o perdão de um parente, o perdão de Deus. Isso nos traz uma alegria muito grande. Encontrando, então, perdão gracioso da parte de Deus, a gente sente alegria plena, uma paz abundante, independentemente das circunstâncias que nos rodeiam. Podem haver problemas, tristezas, dificuldades, mas haverá uma alegria permanente em nosso coração por termos sido agraciados por Deus e recebido dele o perdão. Gera também em nós amor genuíno, amor a Deus e amor ao próximo, como sendo um dos principais mandamentos da palavra de Deus, e nós poderíamos dizer os 2 principais mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Passamos então a ter prazer em amar a Deus e prazer em amar o próximo, e vamos assim buscando, a partir dessa conversão, caminhar para o caminho correto, em direção a Deus, em direção à santidade.
como resultado do perdão de seus pecados e de sua reconciliação com Deus, a pessoa que se converte passa a amar a Deus intensamente e ao próximo como a si mesmo, sentindo prazer genuíno em estar na casa de Deus, adorando e em servir a Deus e aos seus irmãos. Então, observe que a conversão nos traz elementos fundamentais para uma vida de vitória. Ilumina a nossa mente, nos traz tristeza pelo pecado, nos traz humildade e confissão do pecado, nos traz aversão ao pecado, tristeza por ter praticado o pecado, retorno a Deus como um Pai gracioso, nos traz alegria genuína pelo perdão dos pecados e nos traz amor genuíno a Deus e ao próximo. Pode parecer estranho a muitos cristãos a afirmação de que a conversão é uma obra tanto de Deus quanto do ser humano. Estamos acostumados a ouvir que a salvação é uma obra exclusivamente de Deus. De fato, Ele é quem nos salva. Deus é totalmente soberano em tudo, inclusive na obra de salvação. A Escritura diz que Deus é quem toma a iniciativa de salvar o pecador. Ele é que busca o pecador. Foi Ele quem nos amou, foi Ele quem nos chamou. E a Bíblia diz que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Foi Ele quem na eternidade escolheu os eleitos e na história entregou seu Filho para morrer na cruz em lugar de uma geração eleita, garantindo assim o perdão dos pecados, a reconciliação em Cristo e a vida eterna a todos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Até mesmo a fé é dada por Deus. No entanto, depois de receber a fé, é o pecador que deve crer e se apropriar pessoalmente da salvação em Cristo. Vejamos como isso acontece. A conversão como obra de Deus. Nós precisamos compreender cada ponto para que nós possamos entender o que essa palavra tem a nos dizer nesta manhã. Em primeiro lugar, veremos a ação soberana de Deus na conversão do pecador. Converter é uma manifestação extrema da regeneração, que é uma obra inteiramente realizada por Deus. É a vida espiritual concedida ao pecador na regeneração que permite que ele responda com fé à graça de Deus. Além disso, essa vida espiritual é preservada e guardada por Deus em Cristo e só continua a existir e a produzir seus efeitos santos na vida do pecador que foi redimido pela graça de Deus. Em uma palavra, é Deus quem nos dá vida espiritual. É Ele quem nos sustenta. Uma vez concedida a vida espiritual, precisa ser sustentada e fortalecida pela ação do Espírito Santo. Paulo afirmou: ponho-me de joelhos diante de vós, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Efésios 3, 14 a 16. A vida espiritual que recebemos na regeneração só pode ser preservada, fortalecida e desenvolvida mediante a comunhão com Cristo. Só isso pode fazer com que a vida seja fortalecida e preservada. Ele disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Certamente esta ação soberana de Deus, concedendo, sustentando a nossa salvação e a nossa comunhão com Cristo, envolve nossa conversão. Tanto o arrependimento quanto a fé são dádivas santas recebidas do Senhor. A conversão, então, como obra humana, ao contrário da regeneração, que é uma obra totalmente divina, a conversão é uma obra na qual a participação humana é importante. Entendamos, então,
Regeneração é ser novamente gerado, é receber uma nova vida. E essa nova vida somente Jesus Cristo pode nos dar. Conversão já é uma atitude humana, nós mudando o nosso caminho. É nós trabalhando para mudar o nosso caminho. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a conversão é apresentada tanto quanto obra de Deus como obra humana. Observe, por exemplo, o texto de Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quem deve olhar para que seja salvo? O homem, sem dúvida. Olhar para quem? Para Jesus, o Salvador. Ele é o único suficiente Salvador. Sem dúvida, então, este papel cabe ao ser humano. Olhar para Jesus, buscar a Jesus, se render a Jesus, se entregar a Jesus, se oferecer a Ele como única fonte de vida para as nossas vidas. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11 diz: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que havereis de morrer, ó casa de Israel? De acordo com esse texto, quem devia se converter dos seus maus caminhos? A casa de Israel, o povo judeu. Portanto, esse texto coloca a responsabilidade da conversão sobre os ombros das pessoas a quem a profecia estava sendo dirigida. E ainda em Ezequiel nós vamos encontrar na palavra do Senhor dizendo que o filho não levará a iniquidade do pai e nem o pai levará a iniquidade do filho, mas a alma que pecar, essa morrerá. E também no livro de Ezequiel vamos encontrar o Senhor Jesus falando através do profeta Ezequiel que eu tenho colocado diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, então, a vida para que vivas. Então, viver a vida com Cristo, viver servindo a Cristo, viver adorando a Cristo, é uma atitude que depende do ser humano. Nós é que vamos nos entregar a isso. Nós é que vamos confiar a Ele a nossa vida, para que nós sejamos resgatados, como diz a Bíblia, da nossa vã maneira de viver. Então, vamos encontrar na palavra de Deus pontos que nós vamos entender que a conversão, ela depende muito da nossa atitude, da nossa decisão. No Novo Testamento, encontramos ocorrências com conteúdo semelhante. Veja, por exemplo, o que disse o apóstolo Pedro no grande sermão pregado no dia de Pentecostes, quando 4.000 almas se converteram a Jesus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mensagem semelhante encontramos nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele fala ao carcereiro em Filipos. O carcereiro chega aterrorizado, porque as portas dos cárceres se abriram, todos estavam agora expostos e possíveis de fugir. Paulo estava ali, e quando ele chegou e começou a falar com o apóstolo Paulo, ele entendeu e ouviu a palavra do Senhor. Então ele perguntou ao apóstolo Paulo como ele poderia fazer. E ele diz, em Atos 16, 31, está escrito: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, querido, crer no Senhor Jesus depende de cada um de nós. Crer em Deus depende de cada um de nós. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas e outras muitas passagens poderíamos citar aqui. Deus nos chama à conversão, Ele nos convoca a isso, a nos voltarmos para Ele, a nos arrependermos do pecado, a crermos em Jesus. Isso só pode significar uma coisa: embora a conversão seja uma obra de Deus, ela é também humana.
A conversão só acontece quando Deus nos concede visão espiritual e nos leva a converter, a mudar o nosso caminho. Mas também é preciso nos convertermos a Ele a cada dia, nos voltarmos a Ele. A soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham, então, lado a lado na conversão. Existem pelo menos 3 tipos de conversão que nós queremos citar aqui. A Escritura menciona tipos diferentes de conversão e é oportuno examinarmos cada uma delas. Conversão verdadeira. Esse é o primeiro tipo. Trata-se da conversão resultante da ação regeneradora do Espírito Santo no coração do pecador. Esta conversão só pode acontecer uma vez na vida da pessoa, pois depois que acontece, o redimido é guardado por Jesus e por isso, embora continue sendo um pecador, esteja sujeito a cometer graves pecados, ele terá sempre a graça divina ao seu lado, trazendo a luz do entendimento para que ele possa mudar o seu caminho e tornar-se novamente grato a Deus pela sua salvação. Conversão nacional. A Bíblia menciona uma conversão nacional como sendo uma ocasião em que uma nação inteira se volta para o Senhor. Como lembramos o caso de Nínive, quando Jonas foi pregar e Deus então trouxe a conversão toda a nação ninivita. Na maioria das vezes, o sujeito desta conversão nacional é o povo de Israel. É Deus chamando o povo novamente para ele. Mas também ele fez isso com a cidade de Nínive. Houve uma ocorrência dessa natureza, por exemplo, quando a liderança de Josué estava chegando ao fim e o povo prometeu abandonar os ídolos e servir a Deus, como está em Josué 24, 14 a 25. Outra conversão nacional ocorreu no governo do rei Ezequias, quando o templo foi reaberto, purificado, o culto a Deus foi restabelecido e a aliança foi restaurada, como está em 2 Crônicas 29, no versículo 1 até o 36. Acontecimento semelhante durante o governo do rei Josias, quando o livro da lei foi encontrado e lido perante todo o povo e a aliança com Deus foi renovada. Entretanto, a Escritura menciona a ocorrência de conversões nacionais também fora do território de Israel, como lembramos aqui o caso de Nínive. Conversões temporárias. A Bíblia também menciona conversões temporárias. Essas conversões não são genuínas, são apenas aparentes. É sobre esse tipo de conversão que Jesus falou na parábola do semeador, que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra, recebe com alegria, mas como não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e deixa o evangelho. No entanto, o Novo Testamento menciona algumas pessoas que eram apenas aparentemente convertidas. Himeneu e Alexandre blasfemaram contra o Senhor. Esse mesmo Himeneu é mencionado outra vez juntamente com Fileto, como tendo se desviado da verdade e começado a perverter a fé de alguns cristãos. Também é mencionado mais uma vez como tendo causado muitos males ao apóstolo Paulo. Demas era um companheiro de Paulo que, por ter amado o mundo, resolveu abandoná-lo. João fala sobre aqueles que saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Muitas pessoas se convertem, vão para a igreja, depois de um certo tempo amam mais o mundo e voltam para o pecado, voltam à prática do pecado. Então, foi uma conversão que não foi genuína, foi uma conversão temporária, mas está em tempo de voltar e fazer então a conversão verdadeira.
É preciso compreender, queridos, que dia a dia nós temos que nos converter, mudando o nosso caminho, mudando a nossa mente, mudando o nosso entendimento e buscando servir melhor ao Senhor. Em Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso faz menção à necessidade de uma segunda conversão, de uma retomada dos caminhos, de voltar-se para Deus, de voltar-se para a presença de Deus. Apocalipse 2:5, Jesus estava falando à igreja: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Os membros dessa igreja tinham se convertido, mas depois disso entregaram-se ao pecado. A imoralidade, a idolatria, a frieza espiritual. Era fundamental, então, que eles se convertessem destes pecados. Esse tipo de conversão, ou segunda conversão, ou nova conversão, como você queira dizer, essa retomada de atitude, é sempre necessário na vida do cristão, no sentido de fazê-lo abandonar um pecado específico ou um grupo de pecados específicos que podem, porventura, ter tomado conta da sua vida, é se voltarem para Deus com a fé renovada. Quanto ao mais, observa-se que a conversão pode ser uma experiência repentina, como aconteceu com o apóstolo Paulo e com Lídia. E, por exemplo, poder acontecer em um modo processual, gradual, no qual a pessoa vai sendo gradualmente instruída na Escritura, convencida do pecado e de sua necessidade de salvação, até que um dia ela recebe o Senhor Jesus como Salvador pessoal e se converte verdadeiramente ao Evangelho. A Escritura não nos permite estabelecer um padrão para a ação do Espírito. Não podemos afirmar que a conversão sempre tem que ser assim, ou desse jeito, ou daquele jeito. O que é fundamental a respeito da conversão é que ela seja genuína. Quando se está indo pelo caminho errado, não importa se você vai fazer meia volta ou se vai dar a volta toda no quarteirão para seguir na nova direção, na direção que precisa ser retomada. O que importa é que você vá na direção certa. O caminho da real e duradoura mudança, não só de atitudes, mas de caráter. Não existe experiência mais poderosa do que essa. A conversão é a mais genuína experiência espiritual que existe. Como falamos no início, quando você está em uma autoestrada, indo a uma direção, e de repente observa que está perdido, errou o caminho, você precisa encontrar um ponto de conversão logo adiante para voltar. Mas ainda que seja distante esse ponto de conversão, você vai ter que pegá-lo para voltar ao caminho. Então, ainda que seja doloroso, ainda que seja difícil, ainda que seja angustiante, é preciso converter, voltar para o caminho, voltar a servir ao Senhor, voltar a adorá-lo em espírito e em verdade. A conversão é uma obra divina e, ao mesmo tempo, humana. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana em se manter no caminho, em porfiar por entrar pela porta, em batalhar, em lutar, como diz a palavra do Senhor, porfiai pela vossa salvação. Embora Deus seja completamente soberano na salvação, é o pecador que precisa crer e se arrepender dos seus pecados. Sempre há, na vida cristã, necessidade de arrependimento e fé, especialmente quando o redimido se afasta temporariamente de Deus e é envolvido pelo pecado. Querido, que o Senhor Jesus Cristo te dê luz de entendimento desta palavra. Qualquer dúvida, pode deixar aí o seu comentário no nosso vídeo e nós estaremos ponto a ponto respondendo a cada um de vocês. Que o Senhor Jesus te abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde neste dia.
E se você está afastado do caminho do Senhor, distanciado da igreja, não está louvando ao Senhor na igreja, busque ao Senhor hoje. Converta-se dos seus caminhos. Faça uma retomada de vida. Comece, então, a valorizar mais o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E passe, então, novamente a buscar e a servir ao Senhor. Porque Ele quer abençoar a sua vida. E Ele te chama de volta. Vem, filho amado, porque Ele te ama e Ele quer resgatar você. Ele quer salvar a sua vida definitivamente. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê um grande dia na sua presença, servindo e adorando a Deus. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus assim nos abençoe grande e poderosamente. Queridos, logo mais à noite nós estaremos aqui para também adorarmos ao Senhor, para servirmos a Deus e para nos colocarmos diante dele em gratidão e em sabedoria para buscar a Deus uma palavra de vitória para a sua vida. O Senhor te abençoe e te dê um grande dia de muita bênção na presença do Senhor. Querido Deus e Pai, nós te adoramos neste momento, nós bendizemos o teu nome, te exaltamos na beleza da tua santidade, Deus, e colocamos em tuas mãos cada um dos teus servos, cada um dos teus filhos neste momento. E declaramos, Deus querido, a vitória do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor e a tua bênção sobre cada vida neste dia. Cobre-nos com o teu sangue e dá-nos a tua proteção, a tua direção e a tua graça, pois nós oramos confiados na tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, um grande abraço e até logo mais às 19h30 para estudarmos a palavra do Senhor.